Oi, galera, tudo bem? Então, pensando aqui, né, em vocês aí estudando essa semana, resolvi o quê? Abrir a câmera, abrir um negocinho aqui, abrir uns slidezinhos, vamos fazer uns exercícios de revisão para a prova dessa semana. Como é só na sexta-feira, resolvi, quem sabe seria interessante se eles tivessem um vídeo a mais, com mais spoilers, com mais exercícios, além do que aqueles que a gente já fez, além dos que tem no livro, além dos todas as listas, tem mais esses aqui. Não deu tempo de fazer as listas, não deu tempo de fazer tudo. Presta atenção nesses exercícios aqui, porque esses exercícios vão te ajudar a ir bem na prova, tá? É altamente recomendável fazer todos os outros, mas se não der tempo, enfim, esses aqui também vão te ajudar, tá? A prof tá aí pra... tá uma obra acontecendo, enfim, vocês não lidem, e meu cachorro tá aqui, ele tá fazendo uns barulhos estranhos. Então, barulhos vão acontecer. Não é mesmo? Tá. Vamos começar? Vamos começar ali, deixa eu abrir o meu negócio. Aí, ó, vamos ler junto. Uma força vertical de intensidade F atuando sobre o êmbolo menor de uma prensa hidráulica mantém elevado um peso de 400 newtons, como mostra a figura. Então, a gente tem aqui uma prensa hidráulica e qual é o ponto mais importante disso? É a transmissibilidade da pressão, porque a gente sabe que esse líquido rosa que tá aqui, ele é um líquido incompressível, não vai dizer sobre isso, tá? Mas tá implícito na ideia da prensa, tá? Então, eu pressiono o líquido num ponto específico e a pressão que é exercida, ela é transmitida para todos os pontos. Isso significa que se eu tiver uma área maior, eu vou ter várias pressõezinhas nas áreas do outro lado agindo. E como eu tenho uma área maior, essa pressão fica amplificada. Isso aqui é como se fosse uma amplificação de força ou uma amplificação de força mesmo, né? É interessante para a gente conseguir, então, manter elevado algum peso que seja pesado demais, né? Alguma coisa, um carro, algum peso mesmo, né? Algum objeto que seja de um peso, então, alto. E aí, a gente fazendo uma forcinha pequenininha sobre uma área pequenininha, vai fazer uma pressão tal que sustenta aquilo lá. Então, a ideia aqui é a gente lembrar que força 1 sobre área 1 tem que ser igual a força 2 sobre área 2. Então, a pressão se comunica ao longo desse tubo, certo? A pressão. E aí, a pressão de um lado é igual à pressão do outro, que a gente fica com essa relação. É uma das aplicações que a gente viu em sala de aula. Bom, mas aí que tá, eu só tenho o peso, eu só tenho a força de um lado, que é 400 newtons. Eu preciso saber quem é a minha força F. Então, eu preciso saber uma relação entre as áreas. E aqui vamos continuar lendo na questão. Diz assim, ó. Sabe-se que a área do êmbolo maior é 8 vezes a área do êmbolo menor. Determine o valor de F em newtons. Então, se eu for chamar esse lado aqui de 2, então essa aqui seria a minha força 2. E, portanto, esta área aqui seria minha área A2 e, portanto, a área maior. Esta área aqui pequenininha, então eu vou chamar de A1. E essa força aqui eu quero saber, vou chamar ela de F, mas ela corresponde à nossa F1, tá certo? Então, daqui a gente vai tirar uma relação entre as áreas, porque a área do êmbolo maior, ela é 8 vezes a área do êmbolo menor. Como é que a gente coloca isso de forma matemática? A gente põe, então, a área do maior, que é o A2, que eu tô chamando, é um sinal de igual. 8 vezes, então é 8. 8 vezes o quê? 8 vezes a área
menor, ou seja, 8 vezes a minha A1. Então, eles têm um fator aí de 8, né, de um para o outro. Então, A2 igual a 8A1. E aqui agora é só substituir na relação em que a gente tem. Aí vocês perguntam, tá, mas tem duas variáveis que a gente não sabe, a força e o A1. Não tem problema, porque a gente vai cortar um dos dois lados, já que as áreas, uma tá em função da outra, vai dar tudo certo. Então, força 1 é quem eu quero descobrir, é o nosso F. O A1, então, vai ser A1, A1. Do outro lado, eu tenho o F2, que é 400. E embaixo eu tenho o valor do A2, que é 8 vezes o A1. Olha aqui que interessante. Corta e corta. Quando a gente simplifica dos dois lados, o lado que não tem nada, ele vai ficar simplesmente com 1. Então, essa expressão aqui vai ficar F sobre 1 igual a 400 sobre 8. F sobre 1 é simplesmente F. Não temos nada para fazer, não tem que passar multiplicando nem nada, porque é 1, a unidade não muda nada. Agora, 400 dividido por 8, a gente pode pegar o 40. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8 é 40. E aí sobraria aquele zero. Então, ficaria 50 newtons, já que eu estou falando de força. Quanto maior a área, menor a força que eu preciso fazer. Força e área são inversamente proporcionais, né? A força resultante, né? Então, a força que eu faço, se a área 2 ela é maior, então, em relação à força 1, a força 1 tem que ser 8 vezes menor, que tá aqui, 50 newtons, tá certo? Mas a ideia toda é usar esta relação aqui, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, e ter a relação entre as áreas, caso não seja fornecido o valor de cada uma delas. Se tu tem dúvida ainda e dizendo assim, bah, Larissa, olha só, eu não consigo colocar na equação ali e simplificar. Então, uma dica. Quando a gente tem relações entre áreas e que uma é algumas vezes a outra, a gente pode dizer que a menor delas vale 1. Então, dizendo que A1 vale 1, o A2 valeria 8, porque é 8 vezes o primeiro. E isso serve para qualquer A1 que tu vá dizer. Ah, eu digo que o A1 vale 2. Ok, o A2 vai valer 16, porque é 8 vezes o 2. Então, sempre usando a regra de proporcionalidade de 1 para 8, que é o que diz aqui, vai dar certo. Se tu preferir fazer com números, né? Eu prefiro fazer assim, que é menos conta pra gente fazer. E dá para simplificar, então tá tranquilo. Tá? Vou passar então para o próximo exercício. Ah, tubo em U, mais um tubo em U. Diz assim, ó. Um recipiente em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e de óleo. Alô, Carol! Alô, Gêmulas! Alô, Gêmulas que me perguntaram disso, se vai cair, com altura, sem altura, tarará. Após haver equilíbrio do sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinados, sendo 100 milímetros para o óleo e 70 milímetros para a água. Pensando nas meninas que me perguntaram, na Bia e na Carol, a altura vai ser diferente? Por que a altura é diferente? Se eles estão à mesma pressão? Bom, é a mesma pressão se estiverem sempre na mesma altura. E aqui a gente vai sempre, ó, na divisão entre eles, na divisão embaixo, sempre tem que ter o mesmo líquido, para a gente ter como referência uma base, né? E aí, a pressão neste ponto aqui tem que ser igual à pressão neste ponto aqui. Por que, Larissa? Bom, porque o fluido está em equilíbrio. O fluido está em equilíbrio na mesma distância, com a mesma altura, e os dois tubos são abertos, ou seja, eu tenho a pressão da atmosfera tanto aqui quanto aqui. Então, a gente pode dizer que a pressão da atmosfera no lado da água mais a pressão da coluna de líquido da água tem que equilibrar a pressão da atmosfera do outro lado, que é a mesma dos dois lados, mais a coluna de líquido, só que do óleo. Só que água e óleo têm densidades diferentes. Então, para a gente equilibrar e ter a mesma pressão, eu preciso de quantidades de água e óleo diferentes,
certo? E nisso vai me resultar uma altura diferente para os dois. Se o líquido for o mesmo, que nem a gente tinha num exercício que a gente fez, que era vasos comunicantes, né? Em que era sempre o mesmo líquido em todos os vasos, né? A altura vai ser sempre a mesma, ou seja, a mesma pressão. Líquidos que estão o mesmo líquido na mesma altura têm a mesma pressão, são líquidos iguais, certo? Agora aqui, por conta da altura, a gente tem que as pressões são as mesmas, mas a quantidade de líquido que precisa para equilibrar em cima é diferente, já que um é mais denso do que o outro. E aí a gente tem uma relação que simplifica muito a nossa vida, que é a relação de pressão, de igualar a pressão. Eu não vou fazer aqui a dedução dela, mas no resultante a gente fica com D1H1 tem que ser igual a D2H2. O que seria esse D e esse H? D é de densidade. Também pode aparecer massa específica, que vai significar a mesma coisa. Lembra a diferença entre densidade e massa específica que eu disse? Bom, massa específica tem a ver com a substância. Então, sem ar ali dentro, é uma substância, um objeto feito de uma só substância perfeitamente preenchido, não tem nada oco ali dentro, não é um ovo de Páscoa que é oco dentro, né? Todo feito, então é um objeto maciço feito daquela coisa, né? Pode ser de água, de óleo, de alumínio, de madeira, enfim. Então ali, se a gente fizer a divisão de massa por volume, eu vou ter então a massa específica porque eu só tenho uma substância. Agora, a densidade de um navio, bom, o volume que um navio ocupa é muito grande, mas a massa dele não é maciça, né? Um navio não é maciço, ele é oco, tem espaços com ar dentro. E aí a densidade do ar, como é muito pequenininha, em relação das suas paredes, do que ele é feito, enfim, a densidade como um todo, e aí a gente chama de densidade, fica pequena. E aí por isso que o navio consegue flutuar, por conta do volume dele gigante, porque ele desloca um líquido, uma quantidade de líquido suficiente para erguer ele, certo? Então, aqui, como a gente está falando de substâncias e que não tem nada oco, um objeto oco, um cubo oco, uma esfera oca, algo do gênero, não vai ter isso, a gente pode dizer que densidade e massa específica são a mesma coisa nesse contexto, tá? Então, D1 pode aparecer como massa específica ou densidade, nesse caso aqui está aparecendo densidade mesmo, e a altura é a altura de líquido correspondente àquela densidade. Então, é a altura de líquido da densidade do líquido 1 e H2, então vai ser a altura de líquido da densidade do líquido 2. Eu vou chamar então esse lado... Opa! Ai, menino! Da onde estava? Eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, certo? Então, D da água vezes H da água, que eu vou chamar de água, vai ter que ser igual a D do óleo, vezes o H do óleo. E aqui as unidades, elas não precisam estar no SI excepcionalmente. Por quê? Porque a gente está fazendo uma comparação de tamanhos e densidades, tá certo? A única coisa que tem que ter são as unidades dos dois lados. Da densidade de um lado tem que ter a mesma unidade da densidade do outro lado, porque daí a unidade não vai interferir. O que a gente não pode ter é a densidade de um em uma unidade e na outra unidade. Estando na mesma, não tem problema. Mesma coisa vale para a altura. A altura em milímetros de um lado e em milímetros do outro, não tem problema algum, certo? Então, densidade da água, nesse caso aqui é só a gente retirar, então, os dados do exercício. Vamos continuar lendo. Após haver equilíbrio no sistema, sempre haverá, né? As alturas das colunas de água e óleo a partir de um determinado referencial foram determinadas, sendo 100 milímetros para o óleo, então H do óleo 100 milímetros e H da água foram 70 milímetros. Sabendo
Saúde, para mim mesma. Sabendo que a densidade da água é 1000 quilogramas por metro cúbico, e isso aqui sempre é um dado, poderia ser dado, como foi aqui, mas não precisaria ser dado, tá? Vocês têm que saber a densidade da água em quilograma por metro cúbico, que é 1000, e 1 grama por centímetro cúbico, que é na outra unidade, tá? Determine, então, a densidade do óleo em quilogramas por metro cúbico. Olha só, a unidade da densidade da água é a mesma densidade do óleo, então tá tudo certo. Podemos substituir. Então, densidade da água, 1000. A altura do óleo, 100. Ai, pedi água. O que eu tô fazendo? É 70 da água, né? É 70. Então, só vou botar aqui um 7. A borracha tá muito atrás para eu ver. Igual densidade do óleo, então... É o que eu quero saber. Densidade do óleo vezes a altura do óleo, que aí foi 100 mesmo. Tá. Tem muitos zeros, muitas coisas, então eu vou cortar esses 2 zeros com os 2 zeros do 1000. Vai sobrar 10 e vai sobrar 70, porque eu não mexi. Igual a densidade do óleo, que ficou vezes 1, né? Que é a densidade do óleo. Então, agora a densidade do óleo ficou 70 vezes 10, ficou 700. E aí a unidade vai ser a mesma unidade de densidade do outro lado, que é quilograma por metros cúbicos. Tá certo? Então, assim, a ideia para resolver esse tipo de exercício, procurar uma altura que seja igual para os dois, a altura da interface, e descobrir qual é a altura do líquido de cada lado para solucionar. E aí só colocar na relação D1H1, D2H2. Beleza? Posso passar para a próxima? Vamos lá. Uma pedra apresenta peso no ar de 50 newtons. Tá. Ao ser pesada totalmente mergulhada em água, seu peso aparente é de 30 newtons. Qual a densidade da pedra? E aí, vou deixar um print para vocês fazerem, para vocês tentarem fazer. Tá, demorou tempo demais. Vamos fazer. Uma pedra apresenta, então, um peso no ar de 50 newtons. Bom, daqui a gente sabe que o peso dela de verdade é 50. Ok. Quando ela está totalmente mergulhada, que força que tem ajudando na sustentação? Isso mesmo, o empuxo. Então, se o peso aparente, ou seja, aparentemente eu fico mais leve, não é porque eu emagreci na piscina. Já falei isso para você. Senão eu andaria dentro de uma piscina de água. Eu levaria comigo uma piscina para estar sempre slim. Mas não estamos, não podemos fazer isso, né? Então, o peso da gente continua o mesmo. O que eu tenho ajudando, e essa é uma força legal, é o empuxo. O empuxo, então, é proporcional ao volume de líquido deslocado e ele tem como sua fórmula, né, Ai, Jesus! O empuxo, não posso ir muito para cima. O empuxo, então, vai ser densidade do líquido vezes o G, vezes o volume de líquido deslocado, certo? Quanto deslocou. Nesse caso aqui, o objeto está totalmente mergulhado. Então, o volume de líquido é igual ao volume de líquido deslocado, e aí tá tudo bem. O que ele quer saber no final é a densidade da pedra. Como é que a gente calcula uma densidade mesmo? Bom, densidade é massa dividido por volume. Então, eu preciso achar a massa da pedra e dividir pelo volume da pedra, certo? São esses dados que eu preciso. Bom, a primeira coisa que ele nos deu foi o peso. O peso, quando está no ar, e eu não tenho nada ajudando, nenhum ponto extra de tensão, de tração, que nunca vai ser o caso aqui. Então, o dinamômetro, que é aquele negócio que mede força, vai medir justamente o peso do meu objeto.
Então, se eu usar a fórmula do peso, que é m vezes g, daqui eu consigo descobrir qual é a massa dele. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. O peso a gente sabe que é 50, a massa eu não sei, mas o g a gente sabe que é 10. E se não disser na questão, tu sempre pode assumir que é 10. Tá certo? Então, agora esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo e a nossa massa fica 50 sobre 10, então vai ficar 5 quilinhos. 5 quilinhos, ó, tranquilinho. Já sei que o primeiro número que vai aqui é 5. E o número que vai embaixo? E o volume da pedra? Bom, volume da pedra eu preciso de outra informação, eu preciso achar ele de um outro lugar. Bom, mas o que eu comecei a questão falando? Que quando a gente tem um peso aparente, é porque eu tive um empuxo. E o empuxo é justamente a diferença entre o peso no ar e o peso aparente. Por que isso? Porque quando eu tô com o dinamômetro, que é aquela molinha que a gente ata num objeto e coloca na água, aquilo ali me mede força, mede quanta força eu preciso fazer para suspender aquela pedra. E aí, se eu tô com um dinamômetro na água, o dinamômetro vai marcar menos, porque eu tenho uma outra força sustentando para cima, que é o empuxo. Nesse caso aqui, o nosso empuxo vai ser o peso menos o peso aparente. E a gente pode, em sistemas que eu tenho tensão, que eu tenho balança, que eu tenho, enfim, outras forças, a gente faz o diagrama de forças para ver quem é que está agindo aqui no nosso corpo, tá certo? Então, o nosso empuxo, então, vai ser o peso que é 50 menos o peso aparente que é 30. Então, o empuxo que a água está fazendo é correspondente a 20 newtons, a uma força de 20 newtons. E isso vai ajudar o objeto a ficar totalmente submerso ali no meu líquido. Mas o que isso tem a ver com o volume? Bom, eu também comentei que ele está totalmente mergulhado. E eu já comentei sobre isso. Quando é totalmente mergulhado, e aqui eu vou ter que só um pouquinho baixar vocês. Eita, caiu. Pegar um marca-texto aqui. É que o computador está na frente, mas eu quero anotar isso aqui, ó. Totalmente mergulhada. Totalmente mergulhada significa que o volume de corpo deslocado tem que ser igual ao volume do corpo. E o volume do corpo é justamente o volume que vai na densidade. Que a gente usa para calcular a densidade. Minha luzinha aqui caiu, eu vou arrumar aqui de novo, senão fica escuro. Então, esse volume de líquido deslocado, que quando o objeto está totalmente submerso é igual à densidade do corpo, é justamente ele que a gente vai usar aqui. Vai descobrir por D. Por quê? Densidade do líquido a gente já tem, porque está na água. O G a gente já tem e o empuxo a gente também já tem. Então, descobrir o volume, fica um chuchuzinho. Se descobrir o volume, a gente volta para cá para descobrir a densidade. Então, descoberto o empuxo, então densidade vezes o G vezes o volume V do líquido, né, que é o do corpo. O empuxo a gente já sabe que vale 20, a densidade vale 1000. Por que vale 1000, Larissa? Por que vale 1000? Porque eu estou usando na unidade do sistema internacional. Densidade da água é 1000 quilogramas por metro cúbico. Senão, a gente não poderia usar o G como 10, porque é metros por segundo quadrado, então metros combina com metros aqui, e newtons, e o empuxo está em newtons, que também é no sistema internacional. Então, quando tu for usar uma fórmula em que tu use o G, tu tem que usar todas as outras coisas, as outras grandezas, todas na unidade do sistema internacional, que daí vai resultar num volume no sistema internacional, que é metros cúbicos, tá?
Então, 1000 vezes 10 vezes V. Vou cortar esse 0 do 20 com esse 0 do 10 para eliminar aquilo ali, já fica 1 e 1 não interfere em nada, né? Então, fica 2 dividido por 1000 igual a volume. E aqui eu vou lidar com potência de 10, porque vai ficar mais fácil. Isso aqui é 10 ao cubo. Quando a gente passa do denominador para o numerador, a gente vai inverter o sinal. Então, vai ficar 2 vezes 10 na menos 3. E aí, pronto, só metros cúbicos. Está aqui o nosso voluminho do negócio, tá? Volume da pedra. Tá, mas não acabou ainda? Não acabou ainda, porque o que a gente quer mesmo? A gente quer a densidade da pedra. Voltando aqui, densidade é massa por volume. A massa a gente descobriu do peso, e é do peso no ar, não do peso aparente. É do peso no ar, que não tem interferência do empuxo. Então, vai valer 5 quilos, que a gente achou usando, então, peso igual a m vezes g. E o volume a gente achou a partir do empuxo. Pega o empuxo, tasca na fórmula do empuxo. Como o objeto está totalmente submerso, o volume de líquido deslocado virou o volume V. E aí é só substituir os valores e isolar o V. Então, aqui fica 2 vezes 10 na menos 3. Não se preocupem com a potência, porque vai passar para cima invertendo de novo o expoente. Então, fica 10 ao cubo, fica 10 na mais 3. E o número? O número a gente faz a divisão normal. 5 dividido por 2 é 2,5 unidades de densidade, quilograma por metro cúbico, sem medo de ser feliz, porque a gente está usando tudo no sistema internacional. Tá aqui a nossa resposta. Tá certo? Então, ó, para questões em que eu tenho uma medida de um peso de alguma coisa no ar e peso na água, o que a gente precisa saber? E ele quer saber, por exemplo, densidade da pedra. Tá, então a primeira coisa é tu lembrar que densidade é massa por volume. Então, a gente precisa achar duas coisas, a massa do corpo e o volume desse corpo. A massa a gente tira do peso no ar. Peso no ar. Por que no ar? Porque no ar vai me dizer exatamente qual é a massa que eu tenho, sem o auxílio do empuxo quando eu tô na água, né? Quando eu tô na água, aparentemente eu fico mais leve, mas a minha massa continua a mesma. O que mudou vai ser o empuxo, mas aí a gente deixa para depois. Então, no ar, eu pego o peso dele e então divido por G. Faço peso igual a M vezes G, o G passa dividindo. Então, aqui a gente tem a massa, que é 5 kg nesse caso aqui. Tá certo? Já coloca o 5 lá em cima e agora a gente vai em busca do volume. Para o volume, a gente olha para o empuxo, porque quem tem a ver com o volume tem a ver com o volume de líquido deslocado pelo corpo. Nesse caso aqui, o corpo foi totalmente mergulhado e, portanto, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo, V qualquer, ou esse V que a gente vai usar na densidade, inclusive. Então, o empuxo vale 20, que é a diferença entre o peso e o peso aparente, tá? E aí, coloca o 20 aqui do lado esquerdo, densidade da água não foi dada, mas não precisa, porque vocês têm que saber que é 1000, vezes o G, que é 10, e vezes o V, aí é só substituir e isolar o V. Não se embananem nas potências, tá? Deem uma revisada nisso, é importante. E aí, depois, descobrindo o volume, tasca aqui no volumezinho, massa por volume, vai me dar a densidade final do corpo e é isso, certo? Próxima. Ó, o problema anterior era com o volume totalmente, era com o corpo totalmente submerso. Agora é ele parcialmente submerso. Então a gente vai ter que fazer uma relação entre o volume que está dentro e o volume de líquido, porque daí a gente vai ter que fazer uma relaçãozinha. Então, ó, eu vou pegar aqui de novo. Ai, vou baixar aqui vocês um pouco. Marca texto de novo.
Eu tenho que arrumar um tripé pra isso aqui. Não sou uma blogueira muito boa. Mas ele diz assim, ó. Ele tá 1/4 de seu volume submerso. Seu volume submerso. Bom, vamos ler o resto, né? Que diz, deixa eu voltar aqui para minha caneta. Não tem um jeito mais fácil de fazer, não tem. Não sei, não descobri. Diz assim, ó, um cubo de borracha de massa 200 gramas. Tá, aí, massa 200 gramas. Ok. Está flutuando. Flutuando quer dizer que eu tenho equilíbrio. Equilíbrio. Agora a gente precisa saber quanto de... Se eu tenho outras forças, enfim, mas flutuando quer dizer uma situação de equilíbrio. Equilíbrio hidrostático, que é o que a gente vai estudar sempre, tá? Flutuando em água. Então, eu só tenho o empuxo e o peso. Tá. Com água com 1/4 de seu volume submerso. 1/4 do volume está dentro d'água. Logo, quanto que foi o volume que teve que sair para esse corpo entrar? 1/4 do volume do corpo, tá? Então, aqui a gente tem que o volume do líquido deslocado foi 1/4 do volume do corpo. Se tivesse dito o contrário, se tivesse dito, por exemplo, 1/4 do seu volume emerso. O que quer dizer emerso? O contrário de submerso. Emerso é o que está para fora, submerso é o que está para dentro. Então, aí a gente tem que se fragar aqui, se ligar nas questões das frações. Se fosse o caso, não é o caso, mas se fosse o caso, por exemplo, 1/4 de seu volume emerso, 1/4 está para fora, portanto, a fração complementar, que é 3/4, vai estar para dentro. E aí a fração que vai ali é um pouquinho diferente, é 3/4, tá? Sempre peguem a fração de corpo que está para dentro. Esse vai ser o teu volume de líquido que saiu do lugar, porque afinal de contas o corpo entrou ali dentro. Bom, 1/4 de seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A gente já sabe disso, mas não precisa, né? E adotando G igual a 10, determine o volume do cubo da borracha em centímetros cúbicos. Então, eu quero o volume do cubo, eu quero o volume V. O volume V. Bom, aqui, o que a gente tem de dados, né? O que a gente tem para usar como equação? Porque a equação é o que vai nos dizer quem que a gente passa multiplicando, dividindo, etc. Bom, aqui eu tenho uma situação de equilíbrio e sempre no caso que a gente tiver essa situação de equilíbrio, tanto na questão anterior, que a gente falou do empuxo aqui, essa aqui era a questão do equilíbrio, que o empuxo vai ser a diferença entre os pesos aparente e o peso no ar e o peso na água, né, que é o peso aparente. Aqui a situação de equilíbrio nos diz que eu só tenho duas forças. Eu tenho o empuxo para cima, equilibrando o peso que é para baixo. Só isso. Só isso. Tá? Como é que a gente, então, partindo dessa situação de equilíbrio, a gente vai desenvolver essas fórmulas? Usando as quantidades em que a gente tem. Lembrando que a gente tem densidade do líquido, que é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico, e que a gente tem o G, que é igual a 10 metros por segundo quadrado. Eu quero saber o volume do corpo, né? Volume do líquido. Bom, então, a gente pode começar calculando o peso desse objeto, porque o peso eu acho que é fácil, né? Se eu tenho a massa dele, a massa independe se está dentro d'água ou fora d'água, e o peso do objeto é M vezes G. Simples assim. Só que a gente já aprendeu que a massa precisa estar em quilograma. Tá meio estourada essa luz, né? Vou botar um pouquinho mais assim. Aí. Tá estourado de qualquer jeito. Bom. A gente então precisa que essa massa esteja em quilogramas. Como é que a gente passa de 200 gramas para quilogramas?
divide por 1000, tá? Divide por 1000. Então, isso aqui vai ficar 0,2 quilogramas, tá certo? Então, o nosso peso que vai lá em cima no nosso valor vai ser massa, que é 0,2 vezes 10. Então, o peso vai ser 20 newtons e já sai na unidade bonitinha, correta, tá? O empuxo. O empuxo, a gente tem uma fórmula para isso, que é densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade, né? É isso aqui que eu empuxo. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. DGV, V do líquido deslocado, né? Uma hora eu ponho VD, uma hora eu ponho VL, mas é líquido deslocado, tá? O empuxo está sempre relacionado com o líquido que saiu dali. Então, eu vou substituir então o empuxo por esse valor, por essa expressão aqui. Densidade do líquido vezes o G vezes o volume de líquido deslocado, que tem que ser igual ao peso, mas o peso a gente já tem um valor e ele vale, 20 não, 2,0, né? 0,2 vezes 10 é 2. Eu esqueci de pôr a vírgula aqui, perdão. É igual a 2. Então tá, já sabemos algo importante aqui. Densidade do líquido. Aí que tá. Eu sei que ele quer o volume em centímetros cúbicos, porém, quando a gente usa a gravidade, a gente vai precisar usar nas unidades do Sistema Internacional. Sem pensar muito assim. Sempre na unidade do Sistema Internacional é melhor. Mas Larissa, fica mais complicado da gente pensar. Mas o resultado, tu sabe qual vai ser a unidade. Esse negócio de unidades na física é muito complexo. Então, assim, se vocês usarem tudo coerente, as fórmulas todas, os valores todos no Sistema Internacional, o resultado vai dar no Sistema Internacional. E aí, do resultado final, tu arruma para o resultado que ele quer. Tá? Que no caso é em centímetros cúbicos, então depois a gente arruma. O que a gente vai encontrar vai ser em metros cúbicos e depois a gente faz a tabelinha aquela para ver a diferença. Então, densidade do líquido, vou usar 1000, porque é quilograma por metro cúbico, o G vai ser 10, e o volume de líquido deslocado, bom, é 1/4 do volume do corpo. Então, a gente pode dizer que 1V é igual a V, então, é só V sobre 4. Aqui fica mais simples. Então, é isso que eu vou colocar. V sobre 4 igual a 2. Essa relação aqui do volume de líquido deslocado com o volume, ela é muito importante. E ela vai aparecer sempre que o corpo não estiver totalmente submerso. Sempre vai aparecer uma relação assim para vocês fazerem, tá? Esse 4 está dividindo, eu vou passar multiplicando. E esse 1000 com 10 vai virar 10.000. 10.000V tem que ser igual a 4 vezes 2, que vai ficar 8. É mais simpático, né? Então, esse V vai ficar 8 dividido por 10 na 1, 2, 3, 4. E que vai ficar 8 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Mas a gente não quer metros cúbicos, a gente quer centímetros cúbicos. Não tem problema, a gente vai trocar agora. Isso aqui em notação decimal, né? Eu tenho 4 casas depois da vírgula. Então, eu tenho um 0, e aí eu tenho 1, 2, 3. Eu teria mais um 0 se a gente não tivesse nada, né? Mas aí a gente tem um 8 para colocar na frente. Então, ó, o 8. Ao total, contando com o 0 antes da vírgula, a gente tem 4 zeros. Ou, tu pode pensar também que eu tenho 4 casas depois da vírgula, incluindo os números que a gente tem aqui. Então, fica 0,008 metros cúbicos, porque eu só passei dessa potência para esse número decimal. Agora, a gente vai fazer a mudança de unidades entre metro, decímetros e centímetros. Só que são cúbicos, então a gente faz duas subdivisões. A gente começa colocando sempre a vírgula, o número com a vírgula aonde ele está. Opa! Já coloquei errado. Ai, caiu de novo. Deixa eu pegar aqui uma borrachinha, porque eu botei aonde eu quero estar.
não aonde eu estou. Eu estou no metro cúbico. Então, eu vou colocar 0, no metro. Ah, vou deixar assim que a luz. Já que não estoura. Não sei. Estoura em todos os lugares. Bom, 0, e agora eu vou completar com os outros números seguindo as subdivisões também. Então, 1, 2, 3 e o 8. Para chegar nos centímetros cúbicos, eu tenho que completar essa casinha dos centímetros cúbicos para chegar até o final dela. Então, eu completo com 2 zeros. A gente tira a vírgula daqui e bota lá no finalzinho, lá onde corresponde aos centímetros cúbicos. E aí ficou, então, 800 centímetros cúbicos. E tá aqui o nosso volume do cubo de borracha. Não precisa falar em aresta, não precisa falar em volume de alguma coisa, etc. Precisa só a gente falar, então, sobre um volume. Não preciso nem olhar a forma dele. Seja uma forma esférica, seja uma forma, sei lá, não importa. Aqui importa o volume por ele ocupado no espaço. Certo? Vamos para a última questão que vocês vão lembrar de mim na prova? Então tá. 2 corpos esféricos e homogêneos da mesma massa têm seus centros separados por uma certa distância. Se a massa de um deles for triplicada e a distância entre seus centros duplicada, o módulo da força de atração gravitacional que existe entre eles ficará aumentada ou diminuída por um fator de... Não sabemos. Vamos descobrir. Então, usando então em que eu tenho uma massa M e uma massa Mzão e Mzinho separados por uma certa distância D, a força de ação, de atração entre eles é a constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Tá, tudo bem. Mas agora, uma das massas foi triplicada. Então, a gente vai botar 3M. A outra não. A outra continua M porque não aconteceu nada com ela. E a distância? A distância foi duplicada. Então, eu vou colocar 2D. Por que isso? Porque a força vai ser a mesma ideia. A gente vai pegar a constante gravitacional, fazer o produto das massas e dividir pela distância. Mas agora são outros valores. Mas ainda fica, essa aqui é a primeira massa, essa aqui é a segunda massa e essa aqui é a distância. Então, eu vou fazer o produto das massas, das duas massas, dividido pela distância ao quadrado. E aqui, prestem atenção, é toda a distância, eu boto sempre o D, é toda a distância ao quadrado. Então, vão surgir fatores ali em que a gente vai precisar transpor para frente para poder fazer a comparação com a expressão lá de cima. Aqui a gente não tem outros números, a gente só tem o 3 e ele vai passar aqui para frente. Do ladinho dele, multiplicando e a ordem dos fatores não importa, fica G, Mzão, Mzinho, tá tudo bem. Embaixo fica 2D, tudo isso elevado ao quadrado, então vai ficar 4D quadrado. Surgiu um fator de multiplicação e essa aqui seria a nova força, vou chamar de F'. Então, a nossa nova força F' fica multiplicada por um fator 3/4. E esta expressão aqui anterior representa a nossa força anterior, a nossa força F. Então, este fator aqui é o que vai me dar, é o que vai me indicar se a nova força foi ampliada ou foi reduzida, foi diminuída. Nesse caso, 3/4 é menor do que 1, então ela ficará diminuída por um fator de 3/4. É isso aí. Tá certo? Então, recapitulação, o que a gente tem aqui de fórmulas mais importantes, né? Então, não falei de pressão, é um ponto a ser falado. A pressão hidrostática, então, é densidade do líquido vezes o G vezes a altura da coluna de líquido, e a pressão total
a pressão total vai ser a pressão da atmosfera mais a pressão do líquido, caso eu tenha um líquido em cima. Uma aplicação da pressão total é justamente aquele tubo em U, em que eu tenho dois líquidos em que na mesma altura eles estão submetidos à mesma pressão. Então, D1H1 tem que ser igual a D2H2. Lembrando que a pressão tem a ver com a altura, profundidade, né? Com a profundidade. Quanto mais profundo, maior a pressão do líquido, porque eu tenho uma coluna de líquido maior. Lembrem do barril de Pascal que a gente viu. Também falando de pressão, que pressão é força sobre área, lembrem da prensa hidráulica, do meu desenho do elefantinho, né? Que eu posso suportar um elefante fazendo uma força sobre uma área pequena, né? Então, essa força vai ser amplificada por conta da amplificação da área. E aí a gente tem a relação de F1A1, tem que ser igual a F2A2. E aqui a gente fecha o conteúdo de hidrostática com os teoremas de Stevin, Arquimedes e Pascal, tudo junto e misturado. A gente também tem a força gravitacional, que é a força que une dois corpos, é aquela força em que Newton consegue unificar tanto o movimento planetário quanto o movimento terrestre, quanto a interação, né? Se eu estiver nos arredores da Terra, então eu estou falando de uma força, de um campo gravitacional, porque a Terra tem uma massa em um raio muito grande, então ele gera influência em todas as massas que estão agindo aqui. Se a gente falar sobre o raio da Terra e a massa da Terra, os valores de Gm sobre RT², que é o raio da Terra, isso aqui, falando sobre a Terra, então vai dar o Gzinho, que é em torno de 10 metros por segundo na 2. E isso é a primeira teoria de grande unificação que a gente tem. A gente não tem duas físicas, uma celeste, né, que seria para o movimento dos corpos, do Sol, etc., e uma física terrestre, uma física terrena, é tudo a mesma coisa. Então, é a primeira então, grande teoria de unificação. E a gente tem as leis de Kepler, que vão cair em forma de teoria. Mas é sempre importante a gente dar uma lembrada nelas, né? A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Tá tudo nos slides mais explicadinhos. Eu tô passando por cima só porque a gente tem um tempinho, então vou falar sobre isso. Lei das órbitas, né? É sempre uma elipse. Então o foco, o Sol tá dentro do foco, tá num dos pontos do foco, e a Terra, então, circunda, não numa trajetória circular, mas numa trajetória elíptica, assim como todos os corpos que orbitam outro, tá? Que mais? A gente tem também, como é uma elipse, a gente tem o ponto mais próximo, que é o periélio, e a gente tem o ponto mais longe, que é o afélio. Periélio e o afélio. O periélio é quando, então, isso e periélio e afélio não tem a ver com as estações do ano, não tem a ver. O perto, porque está mais perto do Sol, é mais calor, não tem nada a ver. As estações do ano tem a ver com a inclinação da Terra, tá? Então, a inclinação da Terra, por ela ser constante, em épocas do ano vai estar assim, então o Sol vai iluminar mais o hemisfério de cima, que vai estar no verão, e menos o hemisfério de baixo, que vai estar no inverno. Num outro momento, então o Sol, que está aqui, vai estar iluminando mais o hemisfério de baixo, então estaremos no verão, enquanto o hemisfério de cima vai estar no inverno, e é por causa da inclinação do eixo terrestre. Tá certo? Periélio e afélio vão falar sobre as velocidade de translação. Aqui no periélio eu tenho a maior velocidade e no afélio eu tenho a menor velocidade, acaso apareça para vocês, tá certo? A primeira lei tá aqui, vou botar a segunda e a terceira aqui. Segunda lei, a lei das áreas, então... Ixi, já deu ruim. Áreas, então, eu tenho que
no mesmo período, no mesmo percurso, no mesmo intervalo de tempo, a área varrida, a área percorrida por um satélite que está em órbita, pode ser a Terra, um satélite, planeta, etc., vai ter o mesmo valor, áreas iguais em tempos iguais, tá certo? Isso mostra só a conservação de energia que existe no sistema, porque eu não tenho nenhuma injeção de energia de fora, então a gente tem áreas iguais em tempos iguais. Tá certo? E a terceira lei é a lei dos períodos, que vai falar sobre o período de a translação referente à distância média entre os corpos, né? Então, período ao quadrado, então, dividido pela distância média entre o satélite e o Sol, ou quem estiver no centro, né? Ao cubo tem que ser sempre uma constante. Assim, a gente pode fazer uma comparação entre período da Terra em torno do Sol, sabendo a distância entre a Terra e o Sol, e comparar com outros astros, por exemplo, período de Saturno, período de Marte, período de Netuno e etc. Todos esses aprofundamentos aqui nós vimos no trabalho de itinerário. Não vai cair muito isso na prova, tá? Mas como eu tô falando de uma revisão, é importante que vocês tenham os principais pontos e em detalhes essas partes das leis de Kepler. Tem conteúdo lá na Unimestre, tem aquele trabalho que eu pedi para vocês me entregarem, para vocês estudarem também sobre o período, sobre a lei das áreas, sobre a lei das órbitas, sobre tudo que tem ali, daquelas questões da OBMAP, tá? Então é isso que eu tinha, acho que eu falei de tudo, pressão, as aplicações, prensa hidráulica, gente, eu acho que é isso. Refaçam esses exercícios, refaçam todos os exercícios que estão aqui, eles são importantes, tá certo? Vão aparecer, pelo menos da minha parte, na prova de vocês, e eu quero desejar uma boa prova! Boa prova para vocês, façam com tranquilidade, eu sei que vocês são super capazes, e aquela coisa, né? Divirtam-se também fazendo a prova, né? Porque física é divertido e eu discordo de quem pensa o contrário. Podem me perguntar aí toda semana. Amanhã eu tô na escola, tá? Então, terça-feira eu tô na escola na manhã inteira, então podem me procurar na sala dos professores, podem no intervalo, enfim, podem tirar dúvidas comigo, fiquem tranquilos quanto a isso, me contatem, vocês têm jeito de me mandar mensagem, enfim, e-mail e etc. E é isso, boa prova! Amém, Senhor, abençoa estes alunos, essas crianças, pelo amor de Deus. Amém, estou torcendo e rezando, fazendo rezas e pensamentos positivos para todos vocês. Quero todo mundo com notão e é isso. Beijo para vocês, até mais.